Olá, turma, tudo bem? Nós iremos estudar variação linguística nas nossas aulas de língua portuguesa. Porém, esse estudo inicia-se pela origem da língua portuguesa. Porque para que nós possamos compreender por que a nossa língua sofre tantas variações, é importante que nós possamos entender a origem dessa língua, a origem desse idioma. Para compreendermos a origem da língua portuguesa, eu trouxe um poema de Olavo Bilac. Alguém aqui já ouviu falar em Olavo Bilac? Alguém aqui já leu algum poema de Olavo Bilac? Pois nós iremos fazer a leitura do poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac. Língua Portuguesa, Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. E aí eu pergunto a vocês, por que iniciaremos a nossa discussão sobre a origem da língua portuguesa com esse poema de Olavo Bilac? A resposta já está no primeiro verso do poema, em que o eu lírico diz: última flor do lácio, inculta e bela. E aí eu pergunto novamente a vocês: vocês sabem por que o eu lírico está se referindo à língua portuguesa como a última flor do lácio? A nossa língua, o nosso idioma, foi a última língua que surgiu da região do Lácio. Então, aqui o eu lírico já inicia se referindo a esta língua como a última flor do Lácio. Posteriormente, nós iremos ver um pouco isso sobre a origem dessa língua, mas de antemão eu já antecipo isso a vocês. Nós sabemos que a língua portuguesa é uma língua neolatina, ou seja, a língua portuguesa é uma língua que originou-se a partir do latim vulgar, e este latim vulgar, que deu origem à língua portuguesa, era falado na região do Lácio, e esta língua foi a última língua a sair dessa região italiana do Lácio, ok? E aí ele continua descrevendo, falando sobre essa língua. És a um tempo esplendor e sepultura. E aqui nós temos um paradoxo, ou seja, uma justa posição de ideias contrárias. Será por que o eu lírico se refere a essa língua como esplendor e sepultura? É esplendor porque está surgindo uma nova língua naquele momento. E é sepultura porque para o surgimento dessa nova língua, que é a língua portuguesa, uma língua foi sepultada, uma língua foi morta, que foi a língua latina, ok? Ou seja, aqui em todo o poema, o eu lírico vai falando sobre essa língua. É uma língua em que ainda possui características de uma gramática normativa, uma língua com uma linguagem rebuscada, com uma linguagem erudita que precisa ser lapidada. É uma língua que, mesmo com todas essas características, é muito amada por este eu lírico. Aqui também ele nos traz a forma como essa língua portuguesa chegou para nós brasileiros, que foi através do oceano,
Por que que foi através do oceano? Porque nós sabemos que a língua portuguesa, ela veio através das grandes navegações em que os portugueses vieram explorar as nossas terras, não foi isso? Então, assim, todo o poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac busca apresentar para nós, leitores e leitoras, como foi que essa língua surgiu, desde o seu nascimento na região do Lácio até o momento em que ela chega ao Brasil pelo largo oceano, trazida pelos portugueses nas grandes navegações. Dessa forma, o eu lírico nos apresenta também Camões. Por que que ele nos apresenta Camões? Mostrando que Camões é alguém tão importante quando falamos em língua portuguesa. Camões é considerado um dos maiores poetas portugueses. Camões é o autor de uma obra clássica, de uma epopeia chamada Os Lusíadas. E Camões produziu esta obra quando ele estava exilado na África. Então, Camões foi alguém que consolidou a nossa língua portuguesa. Por isso que ele é apresentado aqui pelo poeta, ok? E aqui eu trago um mapa para ilustrar, para que vocês possam observar, né, toda essa região dominada pelo Império Romano. E aqui nós temos a região do Lácio, que foi a região de onde saiu a nossa língua portuguesa. Esta região do Lácio era uma região em que as pessoas falavam a língua latina, né? O latim era a língua oficial do Império Romano. O Império Romano dominou essas regiões, dessa forma impôs a língua a esse povo dominado, certo? E aí nós tínhamos duas formas do latim. O latim clássico, que este latim clássico era falado pelos poetas, pelos filósofos, senadores, e o latim vulgar, que era a língua utilizada pelas pessoas do povo. Então, a língua portuguesa é uma língua que surge nessa região do Lácio a partir do latim vulgar, ok? E o Império Romano, durante séculos, pôs em prática uma política de conquista territorial. Quando dominavam um povo, os romanos levavam para a nova região conquistada seus costumes, suas leis e, obviamente, sua língua. É como eu já falei anteriormente. O Império Romano dominava a região. Se para aquela região dominada era levado os costumes, as leis, obviamente que a língua também tornava-se como a língua oficial daquela região. Dessa forma, o Império Romano, a língua oficial era a língua latina. A partir do momento em que eles dominavam este território, aquela região também passava a ter como língua oficial a língua latina, ok? A língua resultante da fusão do latim vulgar com o idioma dos celtiberos foi se modificando e mais tarde recebeu influências de idiomas de povos bárbaros e árabes, que depois dos romanos também dominaram a península. Aos poucos, essa língua foi se transformando na língua portuguesa. Então, a nossa língua portuguesa, a língua que nós falamos, ela surgiu a partir de todo esse processo, saindo da região do Lácio, passando por essa fusão de latim vulgar com outros idiomas, é a partir disso que nós temos a nossa língua portuguesa, ok? Para finalizarmos esse primeiro momento sobre a origem da nossa língua, eu trouxe um segundo poema, que é de Gilberto Teles, que se chama Língua. E o poema vai dizer o seguinte: esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo foi se amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Aqui nós já temos um eu lírico que vai nos apresentar a língua portuguesa a partir de uma metáfora, não é?
A língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. Ou seja, é uma língua que foi espichada pelo mundo desde Portugal e através do oceano chega ao nosso país, não é isso? Chega ao Brasil. Essa língua, ela chega aqui possuindo toda uma erudição, todo um rebuscamento, era uma língua muito clássica, só que aos poucos o que que acontece? Ela vai se amaciando, ela vai ficando uma língua mais viável de ser falada por todos, porque ela vai incorporando os termos nativos. Como assim? Nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, já habitavam nessas terras os indígenas, não era isso? Então, essa língua ela começa a incorporar alguns termos que eram falados pelos indígenas. E dessa forma vai se tornando uma língua mais romântica, vai se tornando uma língua mais macia, mais viável de ser falada, não é isso? Então, aqui, esse poeta vem trazendo também como é que ocorreu esse processo de formação da nossa língua. E ele vai nos dizer que esse elástico, assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida, ou seja, não dá mais para voltar lá a 1500. Não dá mais para falarmos aquele português lá de 1500. Por quê? Porque essa nossa língua está em constante evolução. Essa língua, assim como o elástico, ela não vai voltar mais lá para o ponto de onde ela partiu. Ela vai continuar evoluindo, evoluindo cada vez mais. Compreendido? Então, gente, nesse primeiro momento, a ideia era discutirmos um pouco sobre a origem da nossa língua, para que nós possamos compreender os próximos passos que nós daremos para uma compreensão mais aprofundada sobre as variações linguísticas, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço virtual a todos e